Na primeira metade do século XX, as transformações sociais estavam em evidência. Entre elas, as leis trabalhistas, procurando dar um certo equilíbrio à participação da mulher nos trabalhos para fazer com que esta humanidade progredisse. E foram criadas determinadas legislações e houve muito entusiasmo nesta época, a ponto mesmo de passeatas femininas nos Estados Unidos, que era um país que estava num processo de evolução, uma das maiores evoluções daquela época, que era a evolução industrial. E a mulher estava participando, estava integrada àquele tipo de trabalho. É quando os industriais americanos, eles não gostaram muito daquele sistema de passeatas, de reivindicações. E numa delas, ele mandou criar um ambiente negativo e o resultado foi a morte de quase 20 mulheres defendendo os seus direitos. Isso ocorreu nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Mas passou-se os tempos e veio a Segunda Guerra Mundial. E o término dela, em 1945, foi quando começaram a criar, a fundar organizações, instituições que viessem a democratizar a humanidade. E a ONU foi uma dessas organizações. A Organização das Nações Unidas após a guerra de 1939 e que terminou em 1945. E num ato maravilhoso de repercussão internacional, esta organização instituiu no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, querendo alertar a humanidade que o serviço da mulher era realmente retumbante no progresso da humanidade. E com isso fez uma homenagem póstuma àquelas mulheres que foram assassinadas procurando reivindicar os seus direitos nas fábricas têxteis dos Estados Unidos. Mas isso foi muito importante para a humanidade. Mas a mulher continuou sempre ainda capengando nas suas caminhadas para o progresso humano, a ponto mesmo de fazer posteriores reivindicações, mas não eram muito acatadas. Mas com o progresso, com o processo de desenvolvimento, foram reconhecendo que o valor da mulher era importantíssimo para que a sociedade desenvolvesse. Tantas mulheres no mundo contribuíram esparsamente para que essa humanidade progredisse. Vamos citar aqui tantas como Laura, como Fúvia,
como Carlota Cordé, como uma Teodora, que engrandeceram a humanidade com a sua maneira carinhosa, afetuosa, de querer somente que esta humanidade fizesse um pouquinho de coisas importantes, pelo menos no reconhecimento que elas vêm fazendo durante a trajetória da humanidade. Com isso tudo, o Brasil dos tempos modernos e dos tempos mais para trás um pouquinho, também se inseriu nesse movimento de reconhecimento do valor da mulher brasileira. Eu digo valor da mulher brasileira, ser reconhecido, porque não estava sendo reconhecido. E valor é, como eu digo sempre nas minhas crônicas, valor não se dá e nem se tira. Valor, ele existe por si mesmo. Valor se reconhece ou não. E nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher. A mulher brasileira teve uma cooperação ingente no processo de desenvolvimento do nosso país. Em todas as áreas do progresso humano, na filosofia, nas artes, nas ciências e tantos outros conhecimentos que a mulher possui, bem seguro dentro do seu eu. Poderíamos citar algumas delas, como a Raquel de Queiroz, uma mulher sofrida, mas inteligente, que com o seu livro, um livro que abalou o país, e com ele, com as teses inseridas nas suas páginas, fez com que ela ingressasse na Academia Brasileira de Letras, tornando-se a primeira brasileira a romper esse preconceito que existia ainda no seio de instituições como a Academia Brasileira, um preconceito de não ter mulher lá. E ela foi escolhida para ser da academia, por causa da repercussão de seu livro, o livro que retratava, estudava o sofrimento do homem do Nordeste diante das agruras da natureza. Outras mulheres também acompanharam essas, como a Chiquinha Gonzaga. Desde criança, com um talento artístico para a poesia e para a música. Chiquinha Gonzaga foi notória porque aprendeu música, piano, logo aos seus pequenos anos de sua existência, com uns 6 anos de idade, e tornou-se uma grande musicista. É certo que alguns críticos dizem que a mãe dela e o pai educou ela para ela fazer um bom casamento, que era praxe naquela época. E ela o fez. Tornou-se uma grande pianista,
e arrumou um casamento com um oficial da Marinha Mercante do Brasil. E foi com ele ostentar a sua arte no navio. Ficou presa no navio. E ali ela viu que não expandia a sua arte, o seu talento, e findou separando-se dele. E voltando às grandes capitais brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro, ela foi a primeira mulher do Brasil a reger uma orquestra sinfônica. Chiquinha Gonzaga, que fez quase uma mistura, uma interpenetração de valores humanos e artísticos, quando ela conseguiu conciliar a arte moderna e a erudita, a música erudita e a música moderna, a ponto mesmo de que ainda hoje nos carnavais brasileiros se ouve cantar e tocar a grande composição, a grande marchinha, o Abram Alas, que eu quero passar, de Chiquinha Gonzaga. No entanto, ela era uma grande pianista. Ela tocava em orquestras sinfônicas, etc. E assim, ela dava uma colaboração espantando a humanidade. Outras mulheres no Brasil também tiveram participação ingente. Vamos citar as grandes heroínas quando o Brasil precisava ser independente. O Brasil vivia sob a tutela de países europeus. É quando aparece o heroísmo, a bravura, o senso de patriotismo de uma brejeira, Maria Quitéria, nordestina baiana. O seu ato de bravura era tão grande que ela escondeu-se em suas vestes masculinas, porque não podia entrar no exército que estava defendendo o Brasil. Mulheres. Foi quando foi descoberto e findaram os comandantes, deixando que ela participasse abertamente de vestidos e tornando-se uma grande heroína nas guerras de independência. Outra grande participação também foi do caráter, da dignidade de uma soro, uma freira, que era a madre superior do convento da Lapa, na Bahia, Joana Angélica. Joana Angélica, quando as tropas portuguesas iam invadir o convento, ela chegou na porta do convento e abriu os braços e disse: aqui só entram se passarem por cima do meu cadáver. E eles passaram e lá dentro, como se diz na gíria, pintaram miséria com as freiras. Mas a honra, a dignidade e a coragem de Joana Angélica deu ânimo para que as lutas da independência continuassem. Né? Outras grandes participações também da mulher brasileira foi na arte da cinematografia. Isso já nos tempos contemporâneos, onde vamos encontrar uma Leila Diniz, mulher que enfrentou
embora com um talento extraordinário que ela tivesse, mas que não davam valor a ela e nem reconheciam. A ponto dela fazer 13 filmes que foram premiados na Europa. E ela foi agraciada com muito deles, mas não podia enfrentar a cinematografia norte-americana, que aquilo foi os tempos áureos de Hollywood. E não podia ter rivais, uma Diana Durbin, uma Rita Howard, uma Eva Gardner e outras mais. Numa dessas viagens para baixo e para cima, defendendo o valor para que o preconceito da mulher fosse superado, o avião dela caiu e ela faleceu. Faleceu jovem, essa mulher que contribuiu com a sua coragem de enfrentar os problemas da época na sua profissão. E que profissão? Uma profissão de talento, uma profissão de arte, que era uma grande artista. E ela dedicou-se a isso através de seu feminismo, que ela propagava constantemente, a ponto mesmo de desfilar nas praias de Copacabana, nos últimos dias de gestação. E não achou aquilo ridículo, não. Porque quem manda no corpo da mulher é a mulher, não é homem, não. Achava uma Lília Diniz. E assim foi gradativamente surgindo as heroínas nacionais, formando a nacionalidade. É uma Ana Cristina Neri. Ana Neri. Enquanto os homens estavam se preocupando nas batalhas da Guerra do Paraguai, ela estava armada também, mas ela estava armada com um esparadrapo numa mão e um mercúrio cromo na outra, consertando aqueles que estavam todos quebrados, aqueles que estavam moribundos. Eram as armas de uma Ana Neri. E o gatilho dessas armas era o impulso do seu coração, procurando fazer com que as vidas humanas fossem recuperadas. Foi a grande enfermeira baiana também, Ana Neri. Isso é que é cooperar, é que é colaborar com os seus talentos, com aquilo que sabe. E tantas outras. Aqui em Pernambuco, tivemos as chamadas heroínas de Tejuco-Papo. Aí não foi mais nenhuma, aí foi um grupo delas, que reuniram-se em Goiânia, num lugarejo chamado Tejuco-Papo, e por incrível que pareça, meus ouvintes, elas conseguiram botar para correr os soldadescos holandeses e fazendo com que eles não tomassem a localidade de Tejuco-Papo. Foram pernambucanas, as heroínas de Tejuco-Papo. E assim por diante. Se eu for enumerar aqui, uma Anita Garibaldi, que lutou na Guerra da Unificação da nação brasileira. Anita e outras mais. Na filosofia, nas artes, na cultura em geral. Mas tudo isso é um adestramento que precisava do valor intrínseco da mulher. E esse valor intrínseco está na sua alma,
está no seu coração, não está em mídias, nem impulsos que dão para propagandas. E a mulher, ainda hoje, continua lutando por um espaço a mais. Mas esse espaço, ela vem galgando porque ela tem dentro de si, de seu mundo interior, um amor profundo pela nação brasileira, pelas coisas desse país. E tudo isso tem, não é somente algumas que eu estou citando aqui, são dezenas e centenas, se for enumerar. Elas são um protótipo de uma representação feminina que honra o nosso país. A mulher brasileira, ela sempre soube ser bem representada, agora não foi muito bem reconhecida. A ponto mesmo de quem fez esse enaltecimento da mulher brasileira, embora sendo uma personagem de um dos seus livros. Porque ele dizia que a mulher brasileira não precisava ser importada para exemplos de outras mulheres que, como foi feito, aquelas que lutaram e perderam a vida na greve lá nos Estados Unidos. Elas não. Elas já nasciam com aquela alma de uma verdadeira representante de uma nação, a representante feminina de uma nação que era indígena. A indígena brasileira foi a primeira mulher brasileira que, com seu comportamento de indígena, de silvícola, de selvagem, ela chegou a demonstrar para toda uma humanidade o que era a mulher brasileira. Quando celebrou-se a primeira missa no Brasil, o auditório da missa, vamos usar o nome auditório, estava composto de índias nuas. Certos autores fizeram até críticas a quem pintou a primeira missa no Brasil. Mas ali estavam despidas, mas com muito mais pureza do que aqueles que estavam assistindo aquela mesma missa com o corpo coberto de pano. Mas ali estava a mulher brasileira com a sua simplicidade, a sua integridade. Que moral elas conheciam, não por estudassem filosofia, mas pelos seus próprios instintos de ser mulher. É essa a representante maior feminina da mulher brasileira, é a nossa Índia, que expressou no seu comportamento, nos seus comportamentos de mulher, um sentido muito humanístico e, por que não dizer, amoroso. Porque o amor foi o sentimento e é mais glorioso que existe, que foi criado pelo nosso Criador. Por aquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis. E a nossa Índia, representando a mulher, a primeira mulher brasileira, elas tinham dentro do seu eu esse tipo de comportamento. Foram elas que, repito eu, estavam na primeira missa no Brasil despidas, mas estavam com dignidade.
esperando não o seu Criador, que elas eram filhas de Tupã e de Jaci, mas pelo respeito, que ali, naquela primeira missa no Brasil, foi nada mais e nada menos do que Jesus Cristo comparecendo pessoalmente às lindas matas do meu Brasil. E eu queria dizer, para terminar essas palavras, que a mulher brasileira, ela não precisa de slogan, ela não precisa de títulos, porque ela representa a mulher brasileira como unicamente, simplesmente mulher. Muito obrigado.